Senhoras e senhores conselheiros, nosso procurador, doutor André, hoje temos a presença aqui do representante da parte, doutor Igor Moreira, seja muito bem-vindo a esta Câmara, nossa secretária Ana Maria, que sempre nos auxilia aí e deixa todos aqui na sessão, acompanhando todos os detalhes. Agradecer a Deus pela presença de todos aqui hoje, para que nós possamos desenvolver nosso trabalho com paz, harmonia e com a sabedoria que Ele nos deu. Ana, por favor, tem alguma resolução para ser consignada na ata? Tem um despacho de perícia do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, do processo 1581 de 2018, auto de infração 2018, 01660, da empresa conterrânea Comércio de Máquinas e Serviços Limitado. Na nova legislação, os pedidos em sessões presenciais seriam lidos, né? Então, foi enviado para todo mundo, né? Alguma sugestão de alteração? Sem sugestão, fica consignado o registro de recebimento do presente despacho. E passamos, então, à leitura da ata de ontem. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. Ata da 25ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 25ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do CRT, sobre a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Logo a seguir, tem a relação dos processos que foram entregues às suas respectivas resoluções. Ordem do dia. Processo de número 2760 de 2018. Auto de infração 2018-00598. Recorrente Bechara Suleiman e Companhia Limitada. Recorrido Seju. Relatora conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Decisão. Resolvem os membros da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários e quanto à preliminar de nulidade do auto de infração alegada pela parte por impedimento do agente designante da ação fiscal, que autorizou o mandado de ação fiscal número 2017-07316 em 28/7/2018. A nomeação se deu em 11/7/2017. E a publicação da portaria número 276 de 2017 ocorreu em 31/7/2017. Os conselheiros Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, a relatora, Alexandre Mendes de Souza e Lúcio Flávio Alves afastaram a nulidade nos termos do artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1, do decreto número 24.569 de 97, do regulamento do ICMS, observando também que a portaria 276 de 2017 consta o período de 25/7/2017 a 11/8/2017, em que o servidor exercerá a função de orientador da SESEP. Os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira e Ricardo Ferreira Valente Filho votaram por acatar o pleito da autuada sob o entendimento do parecer da Assessoria Processual Tributária,
que entendeu que os efeitos decorrentes da expedição de portaria só começam efetivamente a serem produzidos a partir da publicação e não da data em que é assinado ou expedida, salvo se assim dispuser em seu bojo, o que não é o caso. Verificado o empate na votação, o senhor presidente, observando o disposto no artigo 53, parágrafo 4º do Regimento Interno do CRT, portaria 145 de 2017, reteve o processo para proferir a posteriori, por escrito, o voto de desempate. Estiveram presentes para proceder à sustentação oral das razões do recurso os representantes legais da recorrente, Dr. Daniel Landim e Dr. Lucas Pinheiro. Processo de recurso número 3082 de 2017, auto de infração 2017-020-31. Recorrente Sejur, recorrido CETIP Importação e Comércio Limitada. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário, interposto, negar-lhe provimento, confirmar a decisão de nulidade por extrapolação do prazo para conclusão da ação fiscal, exarada em primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o que dispõe o parecer da assessoria processual tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, defendeu que fosse consignado na resolução que o processo deva ser enviado para a Corregedoria da Cefaz, para cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 94 da Lei nº 12.670, de 96, uma vez que o processo foi julgado nulo. Processo de recurso número 1633 de 2018, auto de infração 2017-123-67, recorrente Eletrochoque Casa Amarela Limitada, recorrido Sejur. Relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários e em relação às preliminares de nulidade suscitada no recurso ordinário sobre as seguintes alegações. 1. Quebra de sigilo financeiro da empresa, afastada por unanimidade, uma vez que há previsão legal no artigo 82 da Lei número 12.670 de 96, que obriga as administradoras de cartão de crédito ou débito a fornecerem à Secretaria da Fazenda do Estado informações sobre as operações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes. 2. Em referência à alegação recursal de nulidade da decisão singular, em razão deste ter supostamente omitido no tocante à ilegalidade da base de cálculo, resolvem afastá-la por unanimidade de votos, pois não vislumbrarem tal vício na decisão recorrida. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular do auto de infração. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 6348 de 2018, auto de infração 2018-153-87, recorrente RN Comércio S.A., recorrido Sejur. Relator, conselheiro Lúcio Flávio Alves. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário para deliberar sobre as seguintes questões apresentadas pela parte. Quanto à questão suscitada pela parte de inconstitucionalidade do diferencial de alíquota, afastada por unanimidade sob o entendimento de que cabe ao Poder Judiciário declarar constitucionalidade ou ilegalidade ou não da matéria. 2. O recurso não foi conhecido da parte referente à alegação de que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório, ferindo o princípio estabelecido na Constituição Federal. No mérito,
Por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso ordinário e confirmar a decisão condenatória de primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Pronto, presidente. Ok? Alguma sugestão de alteração da ata? Presidente, no primeiro processo não constou a posição adotada pela Procuradoria, que foi no sentido de afastar a nulidade, o que foi acolhido pelos 3 conselheiros que votaram, os 3 conselheiros do fisco. Verdade. Pedir para que a Ana faça essa anotação. Vou colocar, tá certo? Mais alguma sugestão? Então, sem sugestões, com a devida correção sugerida pelo doutor André, fica aprovada a presente ata. Na nossa ordem do dia, nós temos 5 processos, 5 não, 4, né? 4 processos da mesma empresa, Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A. Primeiro processo 1/4154/2017, auto de infração 1/2017-06-203, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A. Relator, conselheiro Dr. Micael Pinheiro de Oliveira, julgado nulo em primeira instância e tem parecer da assessoria processual tributária pela nulidade. Os processos do Dr. Ricardo, doutora Tereza e doutor Alexandre, a gente vai, após o julgamento desse processo, ver a conveniência de julgamento em conjunto. Mas, a priori, vamos fazer o do doutor Micael, né, com a manifestação do doutor André, e aí, logo em seguida, a presidência abre um momento para a parte, se quiser fazer alguma observação, já que a decisão lhe favorece, e logo após a gente fará as discussões e votação, ok? Com a palavra, doutor Micael. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Aninha. Boa tarde aos demais conselheiros, ao doutor André, a Procuradoria e a parte aqui presente. Bom, trata-se de auto de infração 2017-06-203, dígito 5. Contribuinte Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A., cujo o relato da infração é o seguinte. As infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. No confronto entre as mercadorias disponíveis para venda, entradas mais as do estoque inicial, com as saídas do período acrescidas do estoque final, constatamos a omissão de saídas no montante de R$ 641.619,24, referente ao exercício de 2012. Nas informações complementares, o auditor informa aí, né, que de posse do termo de início de fiscalização 2017-02263, ele efetuou efetivamente um confronto entre as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária disponíveis para venda, né, ou seja, as entradas no exercício acrescido das existentes no estoque inicial, com as saídas do período acrescido do estoque final, e constatou a omissão que já relatei. E aí, ao final dos trabalhos, o auditor aplica a multa de 10%, aquela disposta no artigo 126 da Lei 12.670, e aplica tão somente a multa, não lança imposto. O processo, então, caminha para a defesa de primeira instância, a defesa de impugnação, o que o contribuinte faz nos seguintes moldes. Em apertada síntese, ele elenca inicialmente, né, que há aí a impossibilidade da cobrança de ICMS, tendo em vista que o fornecimento de mercadorias encontra-se
albergado pelo campo de incidência do ISSQN. Segundo ele, as hospedagens são vendidas, né, com os produtos que são consumidos pelos clientes em pacotes onde tudo está incluído. A contratação da diária pelo cliente traz aí não só café da manhã, meia pensão, pensão completa, tudo estando incluso dentro desse serviço. E aí, portanto, não estaria incidente no campo de ICMS. O contribuinte traz aí julgados de jurisprudência acerca do tema, que corrobora com a sua tese, e passa ao segundo item, que seria da não incidência de ICMS sobre o fornecimento de alimentação para seus funcionários. Segundo o contribuinte, algumas notas de CFOP 1102, 2102, 1403 ou mesmo a 2403, que referem-se aí à compra de mercadorias, alimentos, bebidas para seus funcionários, não teriam sido excluídas do trabalho de auditoria. Notas essas em que na conta contábil do contribuinte estariam aí como custos de mercadoria vendidas, transferências para refeitório. Então, o contribuinte alega, por fim, que essas operações não teriam sido excluídas do trabalho de auditoria. Portanto, requer aí a improcedência do auto de infração, ainda em sede de impugnação, né? E caso não seja encaminhado para a improcedência, que seja realizada a perícia. E aí ele elenca já aqui alguns questionamentos possíveis caso o processo fosse encaminhado para a perícia. O processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, no qual o julgador de primeira instância decide por julgar nulo o auto de infração. Sobre o seguinte fundamento: após um relato detalhado, o julgador, abre aspas, informou: no presente caso, ao analisar a consulta SPED e planilha demonstrativa da DRM realizada e acostada pelo agente fiscal às folhas 11 a 16 dos autos, verificamos que, por meio dos referidos documentos, não há como identificarmos o regime de tributação das mercadorias e se na elaboração do demonstrativo houve inserção ou não de valores referentes às mercadorias sujeitas à cobrança de ISS. Então, além disso, observa que os valores referentes ao estoque inicial e final declarados no SPED não correspondem àqueles indicados na DRM, que serviu de fundamento para a lavratura do auto de infração. E não consta nenhuma observação sobre essa diferença nas informações complementares. Aí o julgador traz alguns ensinamentos doutrinários e, por fim, informa que o método utilizado pelo agente fiscal quando do trabalho de auditoria não se prestaria a aferir a possível irregularidade delineada no auto de infração. O julgador de primeira instância também afasta o pedido de perícia por entender desnecessário. O processo, então, sobe em reexame necessário e caminha para a célula processual, célula de assessoria processual tributária. Na CEPAT, o parecerista também tem o mesmo entendimento do julgador de primeira instância, entendendo que a DRM não seria capaz de se aferir acerca da incidência ou não de ICMS quanto das mercadorias. Portanto, ele opina dessa forma pela nulidade do auto de infração, pela confirmação da decisão de nulidade proferida em primeira instância.
informando aí que o déficit financeiro da DESC seria dividido proporcionalmente ao valor total de vendas e dos serviços, a fim de definir o valor tributado pelo ICMS, né, definindo aí a possível parcela relativa ao ICMS, calculada assim a omissão relativa de mercadorias com tributação normal e sujeitas à substituição tributária. Então, o parecerista opina para que seja confirmada a nulidade de primeira instância. O processo, então, vai à Procuradoria, a folha 105, que referenda o parecer da assessoria, e esse é o breve relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael pelo relato claro e preciso e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, senhor advogado presente, boa tarde a todos. E, presidente, como muita sabedoria, eu acho que é muito pertinente proceder ao julgamento do primeiro processo de maneira isolada, até porque ele é o único que não consta o lançamento do imposto. E após a solução do primeiro processo, fica muito tranquila a análise dos demais processos. E indo aqui ao caso em análise, como foi relatado, trata-se de reexame necessário da decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração. Auto de infração este lavado por omissão de saídas decorrente da venda de mercadorias sem documento fiscal no exercício de 2012, apurado mediante demonstrativo de resultado de mercadorias, no qual foi apontado um prejuízo nas vendas de mercadorias sujeitas a ICMS substituição tributária no montante de R$ 641.619,92, tendo sido lançada apenas a multa pelo descumprimento da obrigação acessória e com atenuante previsto no artigo 126 da Lei 12.670, resultando num valor de R$ 64.161,92. A decisão de primeira instância, ela entendeu que o auto de infração era nulo, uma vez que o método de fiscalização utilizado ele seria inadequado para a verificação em relação à atividade econômica exercida pela empresa, que é uma empresa que presta serviço de hotelaria e que nessas atividades, muitas vezes, o valor das mercadorias fornecidas estão incluídos no próprio custo do serviço de hospedagem, o que dificultaria até mesmo a aferição do regime de tributação dessas mercadorias. E, sendo assim, ele sequer adentrou no mérito da ação. A defesa do contribuinte ela se pautou, em suma, por negar a incidência do ICMS, justamente por esse motivo, porque ela é uma empresa de hotelaria, onde presta seu serviço com a inclusão de alimentação, seja café da manhã, seja meia pensão, pensão integral, ou ainda no sistema de all inclusive. Portanto, não incidiria ICMS essas operações conforme Lei Complementar 116/2013, previsto na Constituição Federal. E também que parte dessas diferenças seriam decorrentes de mercadorias que se destinaram ao fornecimento de alimentação para seus funcionários. Mas, como dito, essa questão não chegou a ser examinada, uma vez que, conforme foi muito bem examinado pela julgadora de primeira instância e com mais propriedade ainda pela assessoria fiscal tributária, fica evidente que a DRM ela é um método fiscal que visa aferir o resultado financeiro da atividade econômica da empresa, né? Portanto, ela detecta, né, por prejuízo legal, a partir dessa constatação de haver ou não prejuízo, a existência de omissão de saídas, né? Ele analisa o método contábil das entradas e saídas, e essa diferença maior no custo dos produtos vendidos em relação às receitas líquidas é que caracterizaria a infração. No entanto, a atividade da empresa ela é uma atividade que reclama uma análise diferenciada, né? No caso, ela é uma empresa realmente prestadora, eminentemente, de serviços de hospedagem, né? O que impede a utilização da DRM na sua atividade. Além disso, e bem destacado pelo parecerista, também a própria atividade de fornecimento de alimentos,
ela também se assemelha, de certa forma, a uma atividade industrial, porque entra uma mercadoria, se transforma em outra na saída, que é vendida, e, portanto, a DRM ela não refletiria com precisão essas peculiaridades da atividade econômica do contribuinte. Sendo assim, a Procuradoria ela comunga do entendimento manifestado no parecer, que realmente o método utilizado ele não traz a precisão e liquidez necessária para o lançamento tributário, uma vez que é inadequado para a atividade econômica da empresa. Além disso, também foi destacado, tanto na decisão quanto no parecer, que também houveram algumas divergências entre os valores dos inventários considerados na DRM com aqueles apresentados no SPED do contribuinte e não foi apresentado nenhuma justificativa para tal divergência. Portanto, fica evidenciado de fato que não foi adequado o método. Sendo assim, a Procuradoria, sem maiores delongas, ela opina pelo conhecimento do réu necessário, mas para que seja negado o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração por vício formal, tendo em vista a inadequação do método utilizado. Presidente, agradece. Pela ordem, presidente. Foi não, doutor Ricardo? Presidente, é justamente sobre isso que eu queria me manifestar, porque todos os outros processos, até onde eu verifiquei, eles tratam de questões trazidas referente à nulidade também. Então, entendo eu que o julgamento dos outros processos em relação à nulidade, eles podem ocorrer também, haja vista que a situação é a mesma. Ou seja, ultrapassada essa questão da nulidade, a gente passa para a análise de mérito dos outros processos também, presidente. Eu entendo dessa forma e acho que, pelo princípio da celeridade processual, cabe muito bem, pelo que eu vi, os 4 processos, análise da nulidade. Inclusive, haja visto a Procuradoria ter se manifestado também favorável ao julgamento de primeiro grau sobre a questão de nulidade apontada, presidente. Vamos fazer o seguinte, doutor Ricardo, vamos concluir esse primeiro, aí a gente passa no próximo, tá certo? Por essa avaliação, tá bom? Só ouvir o doutor Igor, saber se ele deseja fazer Tá bom, presidente, tranquilo. Obrigado, presidente. Boa tarde, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimos representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, excelentíssimo senhor presidente. A contribuição do doutor Ricardo, e até afirmar aqui também, os 4 processos eles tiveram a decisão de nulidade de primeira instância com base na mesma fundamentação. Então, apenas para deixar registrado que essa informação também foi constatada pela recorrida. A recorrida vem apenas apresentar uma observação com relação a esse processo, pois, apesar da decisão administrativa de primeira instância ter declarado a nulidade da presente autuação fiscal, a recorrida vem destacar que essa decisão também traz textos afirmando que, na verdade, não foi possível comprovar, pelo método utilizado pelo ilustre auditor fiscal, o ilícito tributário supostamente incorrido. Eu peço a vênia aqui de Vossas Excelências para ler um trecho da decisão recorrida, na qual ela afirma que não há como identificar o regime de tributação das mercadorias e se na elaboração do demonstrativo houve inserção ou não de valores referentes às mercadorias sujeitas à cobrança de ISS, como bem já destacou o excelentíssimo relator e o excelentíssimo procurador. Logo em seguida, a decisão administrativa de primeira instância, ela afirma que o ônus probatório do ilícito fiscal, na verdade, é destinado à fazenda pública, e que se o fato não resulta provado, o provimento é infundado e, portanto, deve ser anulado. Ou seja, ela concluiu que falta ao presente auto de infração prova idônea que sirva de fundamento para a sua lavatura, fulminando-a de nulidade. A decisão de primeira instância, então, concluiu que não ficou comprovada o ilícito fiscal, mas, mesmo assim, requereu pela nulidade da autuação. Peço vênia também para destacar aqui trecho do parecer da Assessoria Processual Tributária, no qual destaca-se, que é necessário que o fato apontado como suficiente para presumir a omissão de saída esteja corretamente apurado. E, de acordo com a análise feita pelo ilustre auditor fiscal, pode-se afirmar que não existe no processo elemento de prova que assegure a exatidão do resultado apresentado na DRM. Esse trecho foi retirado do parecer da colega da assessoria tributária. Eu queria destacar, por fim, jurisprudência desta própria terceira Câmara de Julgamento, estou falando da resolução número 133 de 2018,
na qual era caso análogo ao dos presentes autos com relação à decisão de nulidade em primeira instância, e veio a terceira Câmara para o julgamento do reexame necessário, e esta terceira Câmara julgou que, peço venha aqui para ler o trecho, que sendo a prova um elemento essencial e indispensável ao processo administrativo, ela deve ser produzida por quem alega, ou seja, na primeira instância havia decisão administrativa de nulidade por ausência de provas, o qual foi anulada por esta terceira Câmara, que na verdade decidiu que não seria a nulidade, mas seria na verdade improcedência por ausência de provas, inclusive com um parecer oral da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará nesse sentido. Então, feitas essas observações, a recorrida apenas vem requerer esta colenda Câmara que seja dado parcial provimento ao reexame necessário, apenas para modificar a decisão declaratória de nulidade, em primeira instância, para que seja dada improcedência à presente autuação fiscal por ausência de provas, conforme destacado na decisão administrativa de primeira instância e no parecer da assessoria processual tributária, e, alternativamente, a recorrida requer que seja negado provimento ao reexame necessário para manter a decisão declaratória de nulidade, caso Vossa Excelência assim não entenda. Essas eram observações para o momento. Agradeço e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, doutor Igor. O processo está em discussão. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor André. Tendo sido trazido questões novas à discussão aqui na sessão, é pertinente que a Procuradoria tenha a oportunidade de exercer o devido contraditório. E, no caso, são muito oportunas as alegações do Alô? Está travando. Está travando. Está falhando. Guardar um pouquinho, o doutor André restabelecer o sinal. Pronto, então prosseguindo, né? Realmente, na decisão de primeira instância, algumas passagens, a julgadora ela dá a entender que seria ausência de provas. E os precedentes citados pelo recorrente, embora não tenha conferido, mas essas situações, o número, né, não tenho como conferir aqui de imediato, mas as situações desse precedente da terceira Câmara, elas ocorrem quando ocorre a fiscalização, utiliza-se o método fiscal que seria adequado para aquele tipo de fiscalização e, mesmo assim, não se chega à prova necessária para a comprovação da infração à legislação tributária. No caso, aqui em análise, já de início, não é possível chegar à conclusão do ilícito, não porque a prova não tenha sido produzida, no meio produzida, mas sim porque o meio que foi utilizado pelo fiscal não foi o adequado para se proceder à análise e auditoria do contribuinte. Então, é distinta a situação. Acho que o caso é muito claro, inclusive, eu não li, né, o relator falou por cima em relação ao parecer, mas o próprio parecerista, ele traz, inclusive, no seu parecer, qual seria o método a ser utilizado para esse tipo de situação. Que, segundo ele, o mais adequado seria a própria DESC. Eu vou ler aqui o trecho específico para que não fique dúvida. No caso inteiro, o levantamento financeiro elaborado por meio da DESC, que é o demonstrativo de entradas e saídas de caixa, né, seria o método mais apropriado, uma vez que considera tanto as receitas oriundas das vendas das mercadorias, quanto dos serviços prestados. Assim, como todos os desembolsos efetuados, sem levar em consideração, no caso das compras, o regime de tributação das mercadorias. Apurado o déficit financeiro na DESC, este será dividido proporcionalmente ao valor total das vendas e dos serviços, a fim de definir o valor tributado pelo ICMS. Definida a parcela relativa ao ICMS, será calculada a omissão relativa às mercadorias com tributação normal e substituição tributária, já que sujeitos a penalidades distintas. Então, realmente é uma situação distinta do precedente citado pelo contribuinte,
É a razão pela qual a Procuradoria reitera os termos do parecer pela confirmação da decisão de nulidade por vício formal do auto de infração por inadequação do método utilizado em razão da atividade econômica do contribuinte. Ok, já que o procurador se manifestou e a última manifestação tem que ser da parte, o doutor Igor ainda quer fazer alguma colocação? Não, senhor presidente, satisfeito. Muito obrigado. Em discussão? Presidente, estava aqui aguardando a parte e também a Procuradoria para ver se trariam algum fato novo que me fariam mudar pelo menos o entendimento inicial que eu fiz quando da análise do processo. Mas realmente o que eu verificava, acredito eu que se convalida. Não tem nenhuma argumentação diferente do que o que já existe no processo, que, ao meu ver, é o melhor entendimento. Eu só gostaria de fazer um acréscimo, se esse for o entendimento que prevalecer na Câmara, acerca da confirmação da nulidade pela inadequação do método, não pela sua validade, mas pela sua aplicação no caso concreto, porque o método da DRM é um método convalidado pela Cefaz para ser utilizado, né? Mas não per si, mas por adequação ao caso concreto. Mas um ponto que eu gostaria de trazer, que a nulidade que eu verifico nesse processo não é tão somente a questão do método, tendo em vista que não se adequa à realidade fiscal e fática do contribuinte, mas também tem alguns pontos que causam bastante estranheza quando a parecerista, de forma bastante criteriosa, aponta que o estoque inicial foi no valor de R$ 5.803.772,99. E a DRM considerou apenas R$ 1.854.601,40. Não que a DRM pudesse considerar valor distinto, mas pelo menos deveria haver a explicação, né, o porquê que está se considerando um valor distinto da estruturação fiscal do contribuinte. Então, eu verifico essas duas nulidades, não só a inadequação do método aplicado ao caso do contribuinte em tela, mas também as inconsistências diante das divergências entre a estruturação fiscal digital e o que foi informado na DRM. Então, acredito que são dois pontos distintos que merecem ser pontuados. A presidência só fazer um esclarecimento, doutor Micael. As colocações são pertinentes, mas a gente tem que vencer primeiro se o método é aplicável ao caso, para depois a gente verificar se a aplicação foi feita da maneira adequada. Aí, no caso, ultrapassada a questão da adequabilidade do método, é que a gente iria para a sua, digamos assim, aferição, né? Em discussão? Senhor presidente, boa tarde a todos os conselheiros, doutor André, doutor Igor. Presidente, realmente foi bem colocado aí pelo relator, pelo doutor André, né, o representante da parte. Eu acho que a gente deve começar a analisar esse processo justamente pela previsão legal do artigo 92, parágrafo 8º, né, que trata de várias situações, ele chama lá de fatos, né, que levam com que ocorra uma infração tributária. Eu sempre digo que aqueles fatos catalogados ali são fatos geradores do ICMS. Geralmente, nesse processo, né, como disse o doutor Micael, acho que esse é um ponto também que eu ia levantar, ele tem várias situações que ele envolve, geralmente, a questão da atividade da empresa, né? A parte, na sua impugnação, coloca assim, com muita evidência, a questão, e o parecerista também é um dos fundamentos da sua decisão, é a atividade desenvolvida pela empresa, né? É uma atividade de hotelaria, né? E que até o nosso regulamento, no artigo 763, ele tem uma opção, né, para esse tipo de atividade, ele fazer um sistema de tributação diferenciado, né?
A gente tem toda uma sistemática lá própria como é que deve ser feito. E a gente analisando esse processo como um todo, a gente vai encontrar que tem uma questão, né, que como o presidente disse, primeiro a questão da metodologia, mas a gente avançando, ele vai encontrar a questão até de não incidente, de fato gerador dessa tributação, né? Um dos pontos colocados pela empresa e também defendido pelo parecerista é uma questão que tem situações aqui que é sujeita ao ISS, né? Consta da lista de serviços da Lei Complementar 116 de 2003, no item 9.01, né? Da atividade de hotelaria, e diz que o valor da alimentação e da gorjeta, quando foi incluído no preço, é sujeito só ao ISS. Então, a parte dessa questão, e como é que você ia fazer uma conta mercadoria, né? Um demonstrativo de resultado com mercadoria, que dentro daquela tributação que você está fazendo, como a gente atuante fez, vai ter situações que é do ISS, né? Então, justamente que deu essa diferença, porque lá, na conta mercadoria, você vai tratar aquelas mercadorias do estoque inicial, compras, né, ou transferências, estoque inicial e vendas, de mercadoria que foram tributadas pelo ICMS. Então, aí justamente tem toda essa circunstância, esses elementos que dentro desse trabalho aqui realmente não poderia ser feito pela essa atividade. Mas vou seguir aqui o entendimento da Procuradoria, né, com todo respeito ao doutor Igor, na resolução que foi trazida, e cada processo tem as suas características. Eu acho que a decisão aí não é bem essa situação. Porque para você fazer essa conta, você vai ter que trabalhar com elementos realmente da movimentação com mercadoria que são tributadas pelo ICMS. Então, eu me acosto ao entendimento da Procuradoria, no sentido de que realmente se trata da metodologia utilizada, né, por tudo que eu já coloquei aqui, que consta do parecer, né, a gente se sente seguro que o parecerista é uma das pessoas do possível que eu considero na casa que tem um know-how na questão de contabilidade tributária, né? Então, senhor presidente, a minha manifestação inicial, acho que é o sentimento também do relator, é no sentido de examinar a questão da metodologia, né? Todas essas questões são, se o método fosse correto para esse tipo de atividade. Como não é, a gente vai, como se fosse uma preliminar, a gente para ali e nem avança nas questões que realmente existem no processo, essa citada pelo doutor Micael, essas duas citadas por mim, e uma citada também que não foi colocada aqui pelo parecerista, que é o caso a empresa, ela compra produtos, vamos supor, isentos, né, ou não, imune, ou não tributado, e esse produto, quando sai, ele meio faz aquele produto, e o produto é tributado. Então, tem toda essa sistemática que, para a atividade da empresa, essa metodologia não poderia ser adequada. É isso, senhor presidente. Em discussão? Acredito que é isso, presidente, que o doutor Lúcio disse, acho que sintetiza bem aí o raciocínio. Estava me recordando aqui de uma votação que houve no CONAT, e num processo não tão assim, um processo mais aguçado do que esse em relação aos defeitos, né, as correções. E o conselheiro, ao votar, o presidente perguntou como ele votava, ele disse assim: presidente, essa é uma nulidade esférica. Aí o presidente disse: mas como? Mas para qualquer ponto que o senhor olhar o processo, tem alguma coisa que macula, né? Mas a gente precisa ultrapassar a validação do método para depois entrar nas suas peculiaridades, né? Por isso que a gente faz esse corte, né? Doutor Micael, como vota? Presidente, eu voto por confirmar, negar provimento ao reexame necessário para confirmar a decisão de nulidade proferida em primeira instância, em consonância com o parecer e com a Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutor Felipe. Com o relator. Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de nulidade exarada da instância singular, adotando a fundamentação do parecer constante dos autos e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Ok? Ao processo seguinte,
a presidência vai passar para o doutor Ricardo, né, que poderá fazer menção a esses aspectos, se são pertinentes, né, ao processo dele, para que haja a devida simplificação da análise. É o processo 1/4155/2017, o processo 1/2017-06199, tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, e recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A. Foi nulo na primeira instância e o parecer da assessoria processual tributária também pela nulidade. Com a palavra, doutor Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas conselheiros. Boa tarde, nosso procurador, doutor André, e o nosso advogado de hoje, e está representando a contribuinte, doutor Igor Moreira. Presidente, sem delongas, trata-se do processo número 1/4155/2017, auto de infração número 1/2017-06199, tendo como recorrente a SEJU recorrido o mesmo contribuinte do processo relatado anteriormente. Presidente, antes de tudo, trata-se a situação de nulidade imposta diante deste processo, a mesma que foi julgada no processo anterior. E com as mesmas fundamentações, mesmo julgamento de primeiro grau e as mesmas relevâncias demonstradas. Então, presidente, para que não se renda, eu submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos demais conselheiros e do nosso procurador e da parte, se tem algo a acrescentar, porque pelo relato que eu vi do nosso colega conselheiro Micael, a situação é a mesma, presidente. Então, acho que a gente poderia tratar logo da nulidade do processo, igualmente foi do processo anterior. Vamos ouvir o nosso procurador, então. Doutor André. Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que a questão ela já foi esgotada no julgamento do primeiro processo. De fato, a diferença é que o primeiro tratava só de multas, os demais tratam de lançamento de imposto também e mudam os exercícios, mas é o mesmo método fiscal, de modo que a Procuradoria não vê nenhum prejuízo que sejam relatados e julgados em conjunto, não. Vamos ouvir agora, então, a doutora Tereza, atendendo aí a sugestão do doutor Ricardo e acatada pelo excelentíssimo senhor procurador. Processo 14156/2017, auto de infração 2017-06196, mesmo recorrente SEJU, mesmo recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos, julgado nulo em primeira instância e a assessoria processual tributária emitindo parecer pela nulidade. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, nossa secretária, senhor advogado Igor Moreira. Bem, o meu é a mesma situação, né? Omissão de saídas, a DRM. O meu período é de 2014, o montante é de R$ 269.435. Foi cobrado imposto e multa, porque aqui foi mercadorias tributadas no sistema normal de tributação. Houve o demonstrativo, é o mesmo, né, dos outros processos. As alegações da impugnante são as mesmas, não tira nada. O julgamento foi pela nulidade e a assessoria também foi pela nulidade, né, nos mesmos termos já citados pelo doutor Micael e o doutor Ricardo. É só, senhor presidente. Sem muitas delongas. Na mesma toada, como dizia meu amigo Felipe, da doutor Filipinho, passamos a palavra agora ao doutor Alexandre Mendes de Souza para relato do processo 4157/2017, auto de infração 2017-06193, recorrente SEJU, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A., tem manifestação de julgamento de primeira instância pela nulidade, confirmação pela assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Alexandre. Está sem áudio, doutor Alexandre.
Quanto tempo? Boa tarde, novamente. Ata da 26ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 26ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes na sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Lúcio Flávio Alves, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira e Ricardo Ferreira Valente Filho. Também presente o Procurador do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, presente ainda a Secretariando dos Trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Ordem do dia. Foi lida e aprovada a ata da 25ª sessão ordinária virtual, bem como a presente ata. Passando à ordem do dia. Presidente, os 4 processos, eles têm a mesma decisão. Então, eu vou ler o número dos processos, dos autos de infração, e vou ler uma única vez a decisão. De acordo, Ana. Processo de recurso número 4154 de 2017, auto de infração 2017-06203, recorrente Seju, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A., relator conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Processo de recurso número 4155 2017, auto de infração 2017-06199, recorrente Seju, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos, relator conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Processo de recurso número 4156 de 2017, auto de infração 2017-06196, recorrente Seju, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos. Relatora conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Por fim, o processo 4157 de 2017, auto de infração 2017-06194, recorrente Seju, recorrido Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos. Relator, conselheiro Alexandre Mendes. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão de nulidade do feito fiscal por vício formal, em razão do autuante não ter observado o regime de apuração a que se submetia o contribuinte, gerando uma série de falhas e considerando que a metodologia utilizada pela fiscalização não foi adequada para demonstrar a ocorrência da infração, consoante o preconizado no artigo 83 da Lei nº 15.614 de 2014. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Esteve presente para acompanhar o julgamento do processo o representante legal da autuada, doutor Igor Moreira. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos. Alguma sugestão para correção da ata? Sem sugestões, a presidência dá a ata por... Então, vamos para assuntos gerais. Presidente, eu gostaria apenas de agradecer a esta turma, a doutora Ana e ao doutor André pela atenção. Uma boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado, doutor Igor. Boa tarde, doutor Igor.
Prazer tê-lo aqui conosco. Assuntos. Hoje é a nossa última sessão, né? Estamos encerrando o mês. Estamos encerrando com louvor a nossa participação no mês de outubro. Eu acho que as nossas sessões foram muito produtivas, muito positivas, como sempre, muito respeitosas, e tudo isso é devido ao empenho, à dedicação, à eloquência, à sabedoria, à forma cordial e educada com que todos se apresentam, aqui falando de todos, da nossa secretária Ana Maria, dos conselheiros, do nosso procurador, e isso cria um clima de harmonia na nossa Câmara que aqui para mim é incomparável. Não vejo nenhuma Câmara com esse grau de desenvoltura. Não que as outras não sejam à altura, mas que nós nos empenhamos para elevar o nível de discussões com respeito às manifestações contrárias, com respeito às manifestações, guardando tempo, guardando a oportunidade de contribuir para o processo, sem levar isso para o lado pessoal, sem contabilizar orgulhos pessoais, e isso eu acho muito positivo. Parabéns a todos vocês, tá certo? Por todo o trabalho desenvolvido. A presidência é que fica agradecida. Obrigado, presidente. Nós damos por encerrada a sessão e a nossa pauta do dia e as nossas obrigações do mês de outubro. A Ana Maria vai comunicar a todos a respeito do novo método que deve ser implantado, quais são as rotinas, assim que nós tivermos ciência, e também acerca das datas das próximas sessões. Muito obrigado a todos, tudo de bom, ótima tarde. Obrigado, senhor presidente. Ótima tarde a todos. Obrigado, conselheiro.